Durante dezenas de horas em Crimson Desert, eu ignorei completamente o rancho. E sinceramente, mano, eu achava que aquilo só existia para cumprir tabela. Aquele tipo de sistema que os desenvolvedores colocam no jogo para dizer que existe, mas que ninguém realmente usa. Só que depois que eu resolvi entender como ele funciona, eu descobri uma coisa interessante. O rancho não serve apenas para criar galinhas ou produzir leite. Existe um sistema inteiro de progressão escondido ali. Animais têm níveis, têm qualidade, podem se reproduzir, produzem recursos e também podem ser transformados em materiais importantes de crafting, quando abatidos. Agora calma, o rancho está longe de ser uma mecânica extremamente profunda e essencial. Você consegue terminar o jogo sem nem tocar nele. Ao mesmo tempo, ele mostra uma das características mais curiosas de Crimson Desert. O jogo está tão cheio de sistemas que alguns deles acabam passando despercebidos pela maioria dos jogadores, e eu me incluo nisso. E hoje eu vou te mostrar exatamente como esse sistema funciona, como desbloquear novos animais, como evoluí-los rapidamente e, principalmente, se vale a pena investir seu tempo nisso ou não. Porque depois de passar um bom tempo explorando essa mecânica, eu cheguei a uma conclusão bem diferente daquela que eu tinha quando vi aquele cercadinho pela primeira vez. E a resposta não é tão simples quanto parece. Mas afinal, o que é o rancho? Se você ainda não sabe do que se trata, ou está no início do jogo, de forma simples, o rancho é uma área do seu acampamento onde você pode criar animais como galinhas, vacas, cabras, ovelhas, entre outros. Esses animais produzem recursos ao longo do tempo para o próprio acampamento, para o cliff e também podem ser vendidos, gerando fundos que serão utilizados nas missões de expedição. Além disso, eles podem evoluir, aumentar sua qualidade e até reproduzir, expandindo naturalmente o seu rebanho. E caso você precise de materiais específicos de crafting, também é possível abater esses animais para obter recursos utilizados em melhorias e receitas mais avançadas. Agora, antes que você pense que estamos falando de um Stardew Valley escondido dentro de Crimson Desert, calma. O rancho não é uma mecânica obrigatória, mas ele é uma fonte interessante de recursos para o acampamento e materiais de crafting que muita gente acaba ignorando. E para começar a usar tudo isso, primeiro precisamos desbloqueá-lo. E é justamente aqui que começa a primeira confusão. Porque Crimson Desert faz um trabalho bem ruim explicando como o rancho é desbloqueado. Para desbloqueá-lo, você primeiro precisa avançar a história principal até o capítulo 4. Depois disso, abra o diário e procure pela linha de missões de facção chamada Terras do Nascer do Sol. Essa sequência é focada na construção do seu acampamento e, conforme você avança nela, novos personagens começam a se juntar à sua equipe. Um deles é Ben. Depois de recrutar Ben, ele vai pedir que você construa o rancho. O problema é que a missão dá a entender que você precisa sair pelo mundo e resolver um problema relacionado à obtenção de leite de vacas. E eu vou ser sincero, eu realmente achei que teria que sair procurando vacas para ordenhar no rancho da madeira florescente. Vai que, né? Depois de dezenas de horas jogando Crimson Desert, eu já não duvido mais de nada. Mas não. O que o jogo realmente quer que você faça é utilizar o sistema de expedições do acampamento. Basta abrir o menu de expedições, localizar a tarefa solicitada e enviar seus companheiros para executá-la. Depois que essa tarefa for concluída, uma segunda expedição ficará disponível, dessa vez relacionada diretamente à construção do rancho. Conclua essa etapa e pronto! O rancho finalmente estará disponível para uso dentro do seu acampamento. E agora que ele está desbloqueado, surge uma pergunta ainda mais importante. De onde vêm os animais? E a primeira coisa que a gente faz é falar com Ben. No começo, as opções são bem limitadas. Você terá acesso apenas a alguns filhotes de animais básicos. Mas conforme aumenta o nível de confiança com determinados NPCs espalhados pelo mundo, novas opções começam a aparecer, inclusive do próprio Ben. E é aqui que muita gente acaba não percebendo que na própria descrição dos animais bloqueados diz quais NPCs devemos ter o nível 100 de confiança. Bremer, por exemplo, pode desbloquear vacas. Íbano desbloqueia cabras. E William, que você provavelmente conheceu durante a linha de missões relacionadas às ovelhas no início do jogo, desbloqueia cordeiros. Algibeiras costumam funcionar muito bem para acelerar esse processo de aumento de confiança. Sabe, aquelas que dropam dos bandidos? Junta isso e dá aqui. Tranquilo. Here you are.
Depois disso, os animais passam a ficar disponíveis para compra diretamente através do Ben, no acampamento. Mas comprar animais não é a única forma de aumentar o seu rebanho. Na verdade, existe uma segunda opção que eu considero muito divertida, porém muito mais trabalhosa. Você pode simplesmente sair pelo mundo e trazer animais para o seu próprio rancho. Quando encontrar cabras, vacas, ovelhas e outros animais compatíveis pelo mundo, você pode levá-los até a área de registro do rancho para adicioná-los ao seu rebanho. Ao entrar na área de registro de animais, uma pequena cena será exibida e o animal será oficialmente registrado. Se isso não acontecer, normalmente existem duas possibilidades. Ou aquele animal específico não pode ser registrado, ou o seu rancho atingiu o limite máximo da capacidade. E falando em capacidade, o rancho começa suportando até 25 animais, podendo chegar a 35 após algumas melhorias do acampamento. Agora, se você passou por uma fazenda e viu animais interessantes e quiser dar uma acelerada no seu rancho, então já coloca a máscara do bandido e já mete o perdido nos fazendeiros. O único problema disso é que você deve levar esses animais no braço, e isso se torna chato na terceira ou quarta vez. Poderia existir uma carroça para transportar esses animais, entre aspas, emprestados. E pensando bem, será que não tem uma carroça para isso? Se tratando de Crimson Desert, meu amigo, como falei antes, não duvido de nada. Alguém já tentou usar uma carroça para isso? Deixe aí nos comentários. Inclusive, existe uma fazenda próxima do acampamento que fornece esses animais sem nota fiscal. O Ben agradece, os Jubas prosperam e o Cliff toma leitinho de graça. Isso é louco, não compensa. Só não espere que eu assuma qualquer responsabilidade criminal pelos seus atos. Mas agora que você já sabe como conseguir animais, precisamos falar da parte realmente importante. Porque nem todos os animais valem a mesma coisa. Agora chegamos na parte que realmente dá propósito para todo esse sistema. Porque para o jogo, nem todos os animais são iguais. Se você conversar com o Ben e abrir o menu de gerenciamento do rancho, vai perceber que cada animal possui informações próprias. Ali você consegue ver o que aquele animal produz, quais recursos ele fornece quando abatido e, principalmente, o seu nível de qualidade. E é justamente essa qualidade que define o valor real daquele animal. Animais de níveis mais altos produzem recursos melhores, em maiores quantidades e também podem valer muito mais dinheiro quando vendidos. Um porco, por exemplo, pode valer uma quantia bastante significativa quando atinge os níveis mais elevados. Esse dinheiro é utilizado nas expedições do acampamento. Isso transforma o rancho em uma fonte passiva de recursos para manter seus companheiros trabalhando. A boa notícia é que você não precisa fazer nada extremamente complicado para aumentar essa qualidade. Na prática, os animais evoluem simplesmente se alimentando. Então, tudo que você precisa fazer é manter os bichos bem alimentados. Então o objetivo acaba sendo bem simples. Você compra ou captura um animal, alimenta ele e espera ele crescer. E quando atinge os níveis mais altos, pode decidir se vale mais a pena mantê-lo, produzindo recursos, utilizá-lo para crafting ou simplesmente vendê-lo por um valor maior. Inclusive, existem duas formas de fazer isso. Você pode levar o animal diretamente para a área de venda ou abate dentro do próprio rancho, ou pode simplesmente conversar com o Ben e fazer tudo através do menu de administração do rancho. E essa é a forma mais rápida e prática de resolver tudo diretamente pelo menu. Mas isso nos leva para uma pergunta importante. Se alimentar os animais é o que faz eles evoluírem, qual é a forma mais rápida de fazer isso? Segundo o próprio jogo, a maneira correta de alimentar os animais é utilizando o comedouro localizado no centro do rancho. Basta colocar comida ali e os animais vão se aproximar para se alimentar. E sim, isso funciona e é o suficiente. Eu não fiquei experimentando o que funciona ou o que não funciona. Simplesmente larguei ali aveia, cenoura, maçã, tomate, batata, inhame, grãos, enfim, vários. E os animais cresceram muito rápido, coisa de um dia. Ouvi dizer que jogar comida no chão acelera o processo e tal. Sinceramente, eu acho totalmente desnecessário, até porque é chato ficar largando as coisas no chão. No final das contas, acaba sendo mais demorado, na minha opinião. Talvez isso funcionasse em versões mais antigas do jogo, pois sabemos que muitas coisas estavam meio que bugadas, né? Agora vem a pergunta mais importante. O que exatamente você deve dar para esses animais? Eu senti que maçãs são uma excelente opção e fáceis de conseguir. Batatas doces também. Cevada e aveia são tão boas que alguns animais atravessam praticamente o rancho inteiro para comer. Itens como alface, queijo e refeições prontas não parecem gerar resultados tão interessantes.
Então, se você quer acelerar a evolução dos animais, eu focaria principalmente em maçãs, batatas doces, cevada e aveia. A boa notícia é que muitos desses ingredientes podem ser comprados, encontrados em expedições ou produzidos na própria fazenda. E depois de alimentar os seus animais por algum tempo, uma coisa começa a acontecer naturalmente. Eles não apenas crescem, eles começam a aumentar a população do seu rancho. E sim, os animais também podem se reproduzir. Mas como já virou tradição em Crimson Desert, o jogo explica isso de uma forma meio econômica, se é que você me entende. Para que isso aconteça, você precisa ter um macho e uma fêmea da mesma espécie dentro do rancho. Se estiver em dúvida sobre o sexo do animal, basta inspecioná-lo. Vaca, boi, carneiro ou ovelha, e por aí vai. Depois disso, não existe nenhum ritual secreto. Basta continuar alimentando os animais normalmente. Com o tempo, eles irão se reproduzir sozinhos. E quando isso acontece, o jogo não avisa, não aparece uma mensagem informativa, nada disso. O resultado é que, conforme o tempo passa, o próprio rancho começa a gerar novos animais sem que você precise comprar mais unidades constantemente, o que torna o sistema ainda mais autossuficiente. Agora, se você vai investir tempo nisso, surge uma pergunta importante. Quais animais realmente valem a pena manter no rancho? Porque alguns deles são claramente mais úteis do que outros. Isso vai depender da sua gameplay e da importância de determinados recursos, mas, no geral, você pode ter um par de cada espécie que já funciona bem. No meu caso, eu foco principalmente em vacas, porcos e ovelhas. As vacas são excelentes porque produzem leite para o acampamento e, quando abatidas, fornecem ossos grandes que acabam sendo utilizados em algumas melhorias mais avançadas. As ovelhas também são bastante úteis, principalmente por causa da lã, que é utilizada em diversas receitas e melhorias relacionadas a equipamentos. Já os porcos talvez sejam os animais mais interessantes do ponto de vista econômico. Eles produzem carne suculenta quando abatidos e, quando atingem os níveis mais altos de qualidade, também podem ser vendidos por valores bastante interessantes. E como esse dinheiro volta para o acampamento na forma de recursos para expedições, acaba sendo uma forma relativamente simples de manter seus soldados trabalhando sem precisar ficar procurando dinheiro o tempo inteiro. Agora, isso significa que outros animais não servem para nada? Não. Na verdade, todos eles possuem alguma utilidade. Mas se seu objetivo é montar um rancho eficiente sem precisar administrar um zoológico inteiro, vacas, porcos e ovelhas já resolvem praticamente tudo o que você vai precisar. E depois de passar bastante tempo explorando esse sistema, eu cheguei a uma conclusão que talvez seja a parte mais interessante de toda essa história. O rancho é muito mais importante pelo que ele representa para Crimson Desert do que pelos recursos que ele produz. O rancho é legal, ele adiciona mais uma camada ao jogo, mais uma atividade, mais uma distração, mais uma possibilidade dentro de um mundo que já está cheio de coisas para fazer, e isso por si só já enriquece Crimson Desert. Mas eu também não vou fingir que encontrei aqui uma mecânica extremamente profunda, porque não encontrei. O rancho funciona, os animais evoluem, produzem recursos, se reproduzem, geram fundos para o acampamento, tudo isso funciona e funciona muito bem. O problema é que raramente senti que precisava dele. E talvez o motivo seja mais interessante do que parece. Porque Crimson Desert oferece liberdade demais. Você consegue dinheiro de várias formas, consegue materiais, recursos, várias formas diferentes e possibilidades dentro do jogo. E com a quantidade absurda de teleportes espalhados pelo mundo, muitas vezes é mais rápido simplesmente viajar para algum lugar e buscar aquilo que você precisa. Sem falar no próprio efeito comunidade. Hoje, um jogador descobre alguma estratégia, compartilha no YouTube, outro replica, depois outro. E quando você percebe, existem formas extremamente eficientes de conseguir recursos sem precisar investir tempo em sistemas paralelos como o rancho ou a fazenda. Talvez esse seja o preço da liberdade. Quanto mais caminhos você oferece para o jogador, menos indispensáveis cada caminho individual se torna. Percebe? E é por isso que eu sinto que tanto o rancho quanto a fazenda acabam funcionando muito mais como atividades complementares do que como pilares da progressão. Na minha opinião, essas mecânicas se tornariam muito mais interessantes se oferecessem algo realmente exclusivo. Um recurso, um material, uma melhoria, algo que pudesse ser obtido através delas e só por elas. Porque aí existiria um motivo real para investir tempo nesses sistemas.
ou de repente que se conectasse melhor com a economia do jogo. Hoje eu vejo muito mais uma sensação de ocupação do tempo do que uma necessidade real dentro da progressão do jogo. E talvez seja justamente por isso que cada vez mais eu volto para uma teoria que venho desenvolvendo sobre Crimson Desert. A sensação de que, em alguns momentos, ele funciona quase como um grande laboratório de mecânicas. Um lugar onde a Pearl Abyss resolveu experimentar tudo que o Black Space Engine é capaz de fazer. Rancho, fazenda, física NPC, clima, montarias, economia e dezenas de outros sistemas. Não estou dizendo que isso é ruim, não, nada disso. Muito pelo contrário. Eu também caí nas graças de Crimson Desert, mas às vezes eu tenho a impressão de que o jogo está menos preocupado em fazer cada sistema ser indispensável e mais interessado em descobrir até onde todos eles conseguem ir juntos. E talvez essa seja justamente uma das coisas que tornam Crimson Desert tão fascinante. Agora eu quero saber a sua opinião. Você realmente usa o rancho? Ou ele acabou virando apenas mais uma mecânica que existe dentro do acampamento? Você concorda comigo que o rancho e a fazenda ainda não encontraram um papel realmente importante dentro da economia de Crimson Desert? Ou acha que eu estou completamente errado? Me conta aí nos comentários. Se o vídeo te ajudou, deixa o like. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre Crimson Desert, se inscreve no canal porque ainda tem muita coisa pra gente falar por aqui. Valeu e até a próxima!